E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando do episódio 6 de The Boys, onde pra muita gente a vida acabou, o mundo já era, porque os desdobramentos foram bombásticos. E a gente tá falando dele porque dizem que a partir disso, né, a gente vai entrar na reta final da temporada agora, se eu não me engano é o 7 e o 8 só, não sei se a temporada vai 8 ou 9, mas enfim, considerando que a série vai acabar lá pro dia 19, então, sim, a menos que tenha um episódio duplo, a gente tá falando do antepenúltimo episódio da série e ele é bombástico, de novo falando nisso. Mas eu gostaria que você deixasse primeiro aqui embaixo nos comentários o que você achou do episódio, curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no analisador, levasse a palavra do analisador para outros cantos, porque ajuda a gente bastante a fazer conteúdo com vocês aqui. E falando do episódio, porque ele começa com o Leitinho procurando informações sobre o bombástico, e ele encontra o lanterninho do cinema, que é o The Legend, que é o ator, o mesmo cientista lá do Stranger Things, que não apareceu no último temporada. Seria muito importante se ele aparecesse explicar muita coisa pra gente. E aí, né, ele tenta procurar informações, mas ele sai pela tangente sempre, ele fala que tá escondido ali. Tem a piadinha lá do balde de pipoca do The Deep, que tem um buraco com ele a boca aberta e tudo mais e tal. E enquanto isso, na Vault, de modo muito gore, de modo muito The Boys, são feitos testes com Compound V ali, e que dão errados em humanos, e humanos morrem, e são observados pela Sister Siege, pelo Homelander e pelo Deep ali, entendeu? E que, pô, não tá dando certo esse rolê, eu tenho que, de fato, continuar na minha saga, né? Homelander fala, do V1 original. E aí, tem um... Começa... Vou já tirar esse elefante da sala, porque começa uma parte que a Sister Siege diz que o The Deep tem que cuidar de um oleoduto que tá sofrendo protesto, entendeu? E que ele tem que ir pro esse oleoduto falar que lá é bom para os peixes. E aí ele começa a tomar algumas atitudes para isso. Primeiro, ele faz um comercial todo regado a fake news sobre o petróleo ser orgânico, e isso, ele de fato é orgânico sem aspas, mas ele falou no sentido de ser orgânico, de ser naturalmente bom para os peixes, que é logicamente, né, todo esse arco ali é uma crítica à busca incessante de combustível fóssil do estadunidense como soft power, né, fazendo algumas coisinhas por aí, e sem se preocupar tanto com a lei, não é mesmo? Mas aí mais tarde, a gente tem uma coletiva de imprensa com a Ashley ali, totalmente desesperada por conta de coisas que ocorreram no episódio, mas ela vira e fala que o paradeiro do Deep é que ele está lá no oleoduto, né, mostrando como que é bom para tanto peixes como ele, o que tem naquele oleoduto ali, entendeu? E aí o que rola é que tá lá o Deep quase morrendo, todo envolto em óleo ali, né? E perdendo amigos muito próximos dele, um peixão lá, que era muito brother dele, morreu ali. E aí ele descobre que, na verdade, quem fez o rolê acontecer foi o fake Black Noir. E ele volta e começa a tirar satisfação com o fake Black Noir, que tá pouco se lixando pro rolê. Tá sem máscara, tá nem aí, entendeu? Mas tá lá naquela sala do podcast Red Pill. E nisso, ele confessa que fez, fiz isso por vingança mesmo. Você foi lá no meu teatro, tirou minha chance de atuar e tudo mais assim, e eu fiz isso porque foi sacanagem. E aí, o Deep pega e executa ele. Mas isso tudo acontece na sala do podcast. E fica em aberto, mas não é difícil, e eu acredito que pode ter acontecido isso, desse rolê ter sido gravado. E isso pode gerar algumas consequências. Não é mesmo? Tinha um pelinho branco aqui. Continuando, a gente volta no arco do episódio porque o grande amor da vida do Bombástico era a Geisha Gold. E ele diz, né, pro Leitinho que é o melhor caminho para eles acharem o Bombástico.
E eles vão numa espécie de retiro dos artistas do Super, entendeu? E falam com essa velha que reluta. Assim, todo... Cara, ainda bem que The Boys tá na última temporada, entendeu? Porque tem... Já falei aqui em alguns episódios atrás que a escrita tá preguiçosa, que tá repetindo coisa. E é sempre assim. Os The Boys chegam no lugar, pedem informação pra pessoa, a pessoa reluta, aí tem alguma coisa gigantesca que acontece, mas os The Boys continuam lá fazendo alguma coisa? Nem sempre, só continuam lá. E depois de um tempo, a pessoa que eles vão atrás se cansa e fala, deixa eu dar essa informação que eles querem. E acontece o mesmo com o rolê da Geisha Gold aqui, entendeu? Ela reluta de início, entendeu? E aí eles têm que ficar lá mais um tempo pensando em outras formas de fazer ela falar ali, mas que nenhuma delas é efetiva e só serve de pano de fundo para outros tipos de diálogos que eles querem colocar ali. Dito tudo isso, né, o grupo nesse ponto se dividiu. E tá o Hyuga Starlight, né, em outro canto, e mais uma vez o Hyuga trazendo a voz da esperança novamente para eles ali, que eles podem conseguir fazer as coisas acontecerem, dar certo, e aí Starlight fica encantada com ele e tal. E para onde eles estão indo? Eles estão invadindo a avó. E nisso que eles invadem a avó, eles descobrem a morte da Espoleta, né? Ela tá ali, largada, ali no no necrotério, né? Mas o propósito deles, na verdade, não era descobrir essas coisas. Era de testar uma das fórmulas que o francês fez contra o Homelander. E aí eles vão lá no cenário, não sei se é bem uma igreja e tal assim, daquele programa do Oh Lord, né? Colocar uma espécie de bom ar, ali um Airwick, que vai borrifar essa solução quando o Homelander estiver lá. E só que nessa hora o Oh Lord chega, né, ali e ameaça a Starlight. Porque Starlight não diz que vai para fazer isso, mas diz que vai para tentar dissuadir o Oh Lord, porque eles já têm todo um histórico, eles cresceram juntos, eles aprenderam muito juntos ali naquela organização, e que ela falou, você sabe que o Homelander não é o deus e tudo mais, tudo que já fica meio óbvio e tal assim. E ele, num discurso retórico, que nem ele demonstra nem acreditar no discurso dele mesmo, de que não, Homelander é a coisa mais, e vai atacar ela. Mas aí o Hyuga surge, ele não tinha visto o Hyuga até aquele momento, falando que se ele fizer alguma coisa vai jogar esse Compound V nele. E ele dá uma risadinha e sai de lado. Ele meio que desiste de levar adiante esse confronto com ela nesse momento. Mas logicamente isso vai ter uma resolução mais pra frente ali, né? E colocar esse arco um pouquinho de lado, vamos voltar pra Sister Sage ali. Porque ela tenta cobrar da Ashley, né? O que ela leu da mente do Homelander e do Soldier Boy. E ela não leu nada, ela ficou com medo. Ela... a Ashley é a Ashley, né? Ela sempre vai e volta nos rolês e tal assim. Ela não é uma pessoa linear e que cumpre suas coisas. E aí, qual que foi a ideia da Sister? Desmaiar a Ashley, conversar com a consciência da Ashley, que é mais pavio curto e mais destemida. E foi isso que ela fez. E ficou aquela cena bizarra dela andando, que nem um Curupira, tal, assim, mas Curupira do corpo inteiro invertido. Pra ler o que aconteceu, o que os dois queriam, entendeu? Fazer o rolê. E aí, ela dá uma armada ali, né? Pro Soldier Boy ir até a Sister Siege pra trocar uma ideia com ela. E aí ele chega, né? E fala algumas coisinhas lá, que ela inventa da história e tal. E a Ashley, a consciência da Ashley tá escondida e faz a leitura de que ele ainda está em dúvida. Então, assim, cara, começa a pegar num ponto que eu já falei isso várias vezes e não me leva a crer que está acontecendo isso agora neste momento. Mas
eu acho que esse personagem da Sister Siege, se ela não tiver uma solução muito boa a partir de agora, ela vai virar um problemaço pra série. Porque, como eu já disse várias vezes, quando o personagem tem um poder de super inteligência, o roteirista tem que ser mais super inteligente que ele e demonstrar isso na sua escrita. E assim, nesse momento, a Sister Siege, ela concluiu que o Soldier Boy estava em dúvida e ela meio que falou, agora tá na hora de eu fazer o meu rolê, tá na hora de eu tirar esse chip aqui de rastreio, ir pro meu bunker e fazer a coisa acontecer pro meu lado, entende? Porque e a gente vai descobrir o que é quando volta pro arco dos The Boys. Porque o que acontece? Como eu disse nessa questão, vai lá, convence, não dá, convence de novo, não dá, tal assim, eles se cansam e dão informação. Os The Boys estão rodeando a Golden o tempo inteiro. E até nesse ponto tem uma parada interessante, por quê? Porque a Kimiko ela é muito fã da Golden, porque ela olhava para ela desde criança e se identificava com ela por ser a única asiática que ela via, entendeu? E eles falam sobre a questão de eternidade, de por que o Bombástico não está com a Golden. Porque o Bombástico quis tomar o V1 e a Golden não quis, porque ela não quer ser eterna, ela quer ter um final na sua história. E ela fala isso junto na frente do francês também. O francês entende, né, que isso também é um dilema da Kimiko e da Starlight, entendeu? De ter um amanhã além dessa história assim, e de que o amanhã deles, se eles ficarem juntos, tanto o Hyuk quanto e Starlight, quanto o francês e a Kimiko, não vai ser linear, porque uns são supers e outros não. Né? Então, dá mais uma camada naquela questão que eu já tenho falado alguns episódios aqui, deles, em outro contexto, não funcionarem como casais, entende? Já é questionável o casal Kimiko e francês, que a gente achava que era muito mais uma relação de confiança e virou um casalzinho mesmo, mas é mais um indício disso. E dessa vez o francês parece ter entendido muito melhor. O francês ele tem uma leitura de situações pessoais muito melhor que todo mundo ali. Mas enfim. E aí, eles vão lá, conseguem sequestrar a Golden. Aí tem uma luta bizarra, né? Que tem o velho Sacudo, que luta com a elasticidade, né? Desse item peculiar dele. E, logicamente, eles derrubam, né? Mais uma... Por mais incrível, dessa vez não foi diretamente o Leitinho lutando, né? com esse cara. Mas eles ali tiram a Golden do Retiro dos Artistas ali. E lá na frente, a Sister fala que quer ajudar eles e que ela consegue achar o Bombástico, né? E o caminho disso é o quê? É ameaçar a Golden, né? E aí... O que sucede a partir disso é que, olha só, o Bombástico surge para salvar ela. E aí eles ficam discutindo entre si e a Gold defende eles para o Bombástico. Fala que não, confia nesses caras aqui, que pode dar certo. Tal, assim. Mas qual que não é o rolê? E aí o grande desfecho, né, que é o que promete impactar todo o final agora, é que surge o Soldier Boy. Ele chega ali também pelo meio da Sister Siege. Aí fala, que parada é essa? Por que ele tá aqui com a gente? Os The Boys questionam ela. O Butcher, principalmente. Fala, não. Ele tá com nós. Ele é confiável. Ela mete essa aí. E tem mais umas trechinhas lá, tudo mais e tal. E aí o Bombástico diz que, por que você tá fazendo isso, cara? Todo mundo quer ser como você. Entende? A gente não deveria brigar. Eu posso confiar em você. Ele pega, obviamente, ele estava com o V1 porque ele levou o V1 pelo fato da Golden estar ameaçada. E eles se amam. E ele fala assim, pô, você nunca amou ninguém? Talvez esse seja um caminho pro nosso final. Aí o Soldier Boy fala, não, confia em mim, que eu vou dar um jeito de você ter um final com ela. Ele vai, abre esse tojinho e tá lá o V1 original, ele entrega para o Soldier Boy, ou o que seria o V1 original. A gente vai descobrir exatamente nos próximos episódios. Porém, quando acontece isso, o Homelander chega, né? Por quê? E tem até uma parte muito boa nesse ponto da história,
porque antes, um pouquinho do episódio, estava o Soldier Boy junto com o Homelander. E eles estavam procurando o nosso querido Legend aqui, e não acham, mas acham um tablet onde mostra o Homelander abusando da Tempesta. E a Tempesta, antes de virar a Tempesta, era o grande amor do Soldier Boy. E o Soldier Boy fica pistolaço com o Homelander, entendeu? E isso até leva a gente a crer no final do episódio que o Soldier Boy estava de fato do lado dos The Boys. E abandona o Homelander. E o Homelander fica meio atônito, encontra o Legend e tenta dar uma pressionada sobre onde está a Golden e o Bombástico para ele ir atrás e tudo mais. E assim, meio que ele se frustra, né? E pede uma luz a Deus, porque ele não consegue ter resposta, né? E o Legend diz que, tipo, todo mundo, em algum momento, vai ser chutado, vai ser superado, vai ser trocado por uma versão melhor. Isso é inevitável. E você lutar contra esse processo é o que vai te ferrar mesmo, porque você nunca vai conseguir vencer. E ele, assim, demonstra uma coisa que talvez o recorte de personagens assim de The Boys não tenha demonstrado ainda claramente pro Homelander, que ele não tem medo do Homelander, ele não tinha o menor medo de morrer ali. E aí fala, pô, vai, você quer me matar, mata logo, tudo mais, assim. E o Homelander não mata ele, mas fala que quer, que tem um colar, que ele tem que restaurar, que era o colar que a Golden estava usando e tal, assim. E aí descamba, no final do episódio, dele chegar aonde a Golden está, que é, logicamente, aonde está contando toda essa parada que eu acabei de escrever. Mas o interessante é que, assim, um cara comum tirou o Homelander pra merda e ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu nem sequer revidar, porque se ele revidasse, ele perdia moralmente também. E isso é muito maneiro no conceito. Tipo, pô, você pode ser um deus, você nunca vai ser nada pra mim aqui. Ele teve esse choque de realidade nesse ponto, mas sendo Homelander, a gente duvida muito que ele tenha entendido e que ele tenha compreendido além daquele momento. Até porque o que acontece quando ele chega é ele falar com o Soldier Boy, e se a gente está falando de amor, aqui falando de carinho e afeto, a gente vai ver, pô, o que será que vai acontecer? E o Soldier Boy, ele entrega o V1 pro Homelander. E ele entrega sob a justificativa de que se a Tempesta estivesse viva, a pessoa que ele ama estivesse viva, ela teria dado o V1 para o Homelander. E aí o Homelander não pensa duas vezes, injeta o V1 nele e vira o Ciclope, né? Ajoelha lá e joga o laser pra cima pra cacete. E o episódio acaba nisso, com o Homelander finalmente pegando o V1. E assim... ferrou, né, gente? Agora sim, a porca torceu o rabo e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas esperamos que os últimos 2 episódios sejam de fato de resolução, de perda, de encontrar um caminho decente pro final. Até porque tem uma coisa que até agora tá me incomodando muito e que não aconteceu, que é, cadê Marie Monroe? Entendeu? Cadê a pessoa que pode tirar do sangue o rolê acontecendo? Eles têm noção da existência dela? Não apareceu até agora, né? A gente sabe que a Starlight falou sobre eles assim, mas até agora ela não apareceu e seria interessante ela aparecer, né? Se não for agora, não vai ser mais, né? Dizem que ela tá na temporada, mas até agora não. E ela vai ter que ter um papel muito determinante, né? E agora faz sentido, né? Pô, tirar o V1 de dentro do próprio Homelander. Vamos ver que desdobramentos terão isso. E se isso poderá acontecer, ou se não vai dar nem tempo, o Homelander vai dilacerar a cabeça dela com o laser do olho dele. Enfim, é isso. Né? Espero que tenha gostado do vídeo. O que você achou também? Comenta aqui se eu falei alguma abobrinha e tal. E essa preocupação com a Sister Siege, se você também compartilha, você acha que de fato ela vai dar uma chave de lógica em todo mundo? Curta, comente, compartilhe, favorite, se inscreva e comente conosco aqui. E até o próximo analisador.